Olá, pessoal. Muito, muito obrigado pela participação de hoje de vocês. Estamos aqui abrindo mais um episódio da nossa temporada de podcast, trazendo nomes importantes que estão transformando a sociedade, transformando a experiência tanto dos clientes, tanto dos colaboradores. E são pessoas que realmente fazem a diferença. E por isso hoje trouxe Rafael Nascimento, que é o Head de Comunicação e Marketing do Instituto Coca-Cola. Né? Muito prazer, Rafa. É sempre bom falar contigo. Né? Prazer é todo meu, assim. Obrigado pelo convite, Felipe. Obrigado pela conquista aí. Abrir esse espaço para a gente poder falar. E é tão importante, né, da gente poder falar sobre o CX, sobre o X, né, e trazer essa desmitificação para o mercado. Eu acho que é um ponto muito importante. Obrigado pelo convite e por me ter aqui. Ah, legal, Rafa. Pô, você sabe que você é um cara que eu admiro muito. Então a gente começou e a gente se conheceu. A gente se conheceu justamente implementando o projeto. Exato. E foi bem bacana. E a gente vai entrar nesse assunto, porque além de ter histórias legais, né, de implementação de um projeto, porque nem todo mundo conhece os desafios de uma consultoria, no botar assim no back-office, né, no time interno que rola nos bastidores, e efetivamente falar de entregável, que a gente vai falar muito disso. Né? Mas antes, acho que é importante, para quem não te conhece, Rafael Nascimento está contigo. Fala um pouco da tua trajetória, da tua história de vida, que tem uma história lindíssima e traz realmente uma visão muito inspiradora e até conectando com o teu próprio, né, o teu próprio job hoje, com a tua própria missão, né, teu propósito de vida, que é justamente lá no Instituto Coca-Cola que você tem de promover, né, um futuro brilhante para a nova geração, né, e para as novas gerações que estão vindo por muito tempo. Então, falando disso, você veio, né, de um histórico, né, obviamente, refletindo muito até a própria sociedade brasileira. Né, você não nasceu, né, com aquela conta... Plim, e você falou, legal, você decide o que você quer. Você quer passar viajando, com muitas escolhas, quer né? tirar no sabático, o que você quer. Você não teve essa oportunidade. Mas acho que é legal você inspirar também as pessoas que estão aqui, entender um pouco da tua trajetória de vida. Fala dos teus desafios desde quando você começou, que eu acho que é interessante todo mundo te conhecer com mais profundidade. Muito bom. Eu acho que assim, o maior desafio que a gente tem, pensando de maneira geral, né, nós como pessoas pretas, é se posicionar e se legitimar muitas vezes na sociedade e conseguir ser ouvido. E eu venho de um lugar que é a zona norte do Rio de Janeiro, então onde eu nasço, né, com uma mãe solo, acho que uma história muito parecida com muita gente também que está aí de casa vendo, né, podendo acompanhar. E, ao mesmo tempo, com muitos sonhos. Né? Tinha um sonho muito grande de me tornar uma pessoa, um bom profissional, me desenvolver na minha carreira, de conquistar as coisas que eu queria conquistar. Né? Tinha um sonho muito grande, quando pequeno, de poder andar num avião, entrar num avião pela primeira vez. Então, para mim, era alguma coisa que eu via passando pela minha janela e isso me motivou de alguma forma a começar a pensar... Para a tua realidade era inalcançável, né? Super inalcançável. E pensar que eu via entrar num avião com 23 para 24 anos de idade. Né? Então, assim, eu passei todo esse tempo aí para conseguir entrar num avião de fato. Mas quando eu começo a minha carreira, eu começo a olhar também um pouco sobre o que eu gostava. Era um menino sozinho, que ficava em casa, né, com os meus avós, e eu começava a desenhar muitas coisas. Eu era alguém que gostava muito de arte, de estar ligado nas coisas, de ver televisão, de estar muito conectado com mídia. Então, isso trazia para mim uma necessidade de sempre buscar mais novas referências, de ler muita coisa. Então, eu lia e, a partir dali, eu saía extramuro de casa. Né? Com a televisão, eu ia para extramuro também e começava a ver o que eu poderia fazer quando crescer. E aí uma professora disse para mim que eu desenhava muito bem, mas que eu poderia talvez ir para uma área de comunicação, de publicidade, porque era algo que poderia ser interessante. E eu, com 14 anos de idade, decidi ir para uma escola técnica, né? Fiz o concurso e passei, e comecei aí minha carreira em publicidade, com 14 anos de idade. Legal. Né? Pensando que eu comecei ali a estudar, entender um pouco sobre como funcionava a profissão. E a partir disso não parei mais, né? Entrei na faculdade da SPM, então eu estudei na Superior de Propaganda e Marketing, que para mim era uma distância muito grande, né? De poder estar numa faculdade como aquela, muito grande, né? Cara também, naquele momento. Então, para minha realidade... Pessoas com realidade completamente diferentes. Onde, na primeira aula, eu levantei a mão, que eu era a única pessoa que não tinha ido para além de Cabo Frio ali, para a região
da região oceânica ali, de Niterói, tudo era o máximo que eu tinha ido. E nessa realidade, para eu entrar nessa faculdade, também tive que me desafiar a ser o melhor que eu poderia ser para conseguir dar conta daquilo tudo, né? Livros em inglês, materiais. Então, tudo era muito complexo, mas eu sempre acreditei muito. Eu sempre fui muito autodidata. E aí, eu passei em primeiro lugar lá na faculdade, consegui bolsa integral. E é por isso que eu consegui também me formar nessa faculdade, né? E ter várias experiências. Eu passei por várias empresas, né? Empresas de cosmético, empresas de e-commerce, shopping center. Então, fui passando por diversos mercados, né? Para que eu pudesse ter bastante experiência. E eu gostava muito de estar em diversas empresas, de conseguir trabalhar em diversas empresas. Que aí estava um pouquinho do meu quê de consultor, né? Assim, eu entrei no consultor ali porque eu sou curioso, eu queria ver vários mercados, ter oportunidades em outros mercados e, a partir disso, também conseguir me credenciar para entrar em várias empresas ali, oportunidades que dariam à frente. Então, trabalhei, assim, nisso já se vão 22 anos, né, de carreira, né, nessa área de comunicação, na área de marketing e trabalhando também com consultoria. Então, isso me trouxe uma oportunidade também de olhar para o mercado acadêmico como um mercado possível também, né? Porque dentro dessa experiência que eu fui tendo em várias empresas, né, e buscando outras literaturas também e referências, eu comecei a perceber que lecionar poderia ser também um lugar onde eu poderia praticar, aprender mais, trocar com os meus alunos. Não, assim, e é algo que, assim, é ímpar na minha vida, assim, poder ser professor também, né? Por durante muito tempo voltei para a mesma faculdade que eu me formo como professor. Que legal. E também volto nesse mercado sendo professor de ensino superior, de MBA, de mestrado. Então, isso traz para mim também uma visibilidade, né, de que a gente tem que constantemente aprender. Então, essa vontade de aprender daquele menino lá da Zona Norte, ela continua, né? Hoje, aos 40 anos, eu continuo achando que eu preciso aprender muito mais. Então, essa forma também de me trazer que me trouxe a fazer projetos junto com você, né, na Conquiste, de poder buscar coisas novas, aprender mercados, né, simular coisas que foram bem engraçadas, né, de histórias que a gente teve, mas que foram muito contributivas também para a experiência que eu tenho hoje, né, e me traz também um poder de conseguir empoderar outras pessoas e dizer que elas podem também fazer essas coisas, né, elas podem, por que não alguém com a minha realidade social também não pode estar nesse lugar? Porque não alguém como eu também não pode chegar a cargos que eu cheguei ou que eu vou chegar? Então, eu acho que o conhecimento, o autoconhecimento também ele se dá a partir daí. Né? E quanto mais você se empodera, entende o mundo, né? Busca informações e se mune de informações de forma geral, mais você tem o seu autoentendimento, você tem mais empoderamento a partir dali. Né? E hoje chego ao Instituto, né, devolvendo um pouquinho do que eu tive lá atrás, né, desses impulsos de pessoas importantes que vieram na minha vida, para fazer com que esses jovens se empoderem também e que eles entendam que eles podem muito mais e que eles podem ter, assim como eu, tem outras referências aí na carreira que podem ser vistas também como um exemplo, que possam seguir a partir dali e chegar a lugares muito maiores do que eu cheguei. Sensacional, Rafa. Falar contigo já traz uma inspiração, traz um ar muito bom, cara. Porque assim, você falou, tô com 40 anos. Com 40 anos, Rafa, você já está conseguindo retribuir para o mundo, né, coisas que às vezes a gente passa na vida e não consegue retribuir. Né? Você conseguiu enxergar, olhar para trás e ver a tua dificuldade, você fala, legal, o que eu aprendi com isso? Acho que é o primeiro estágio, né? Mas você já está no estágio além. Agora, como é que eu faço para que as outras pessoas que talvez estejam nessa barreira e talvez não consiga sair, porque você saiu, você sabe que é uma exceção, não é tão comum, né, o jovem conseguir sair pela própria força, porque as forças contrárias são muito maiores. Sim. E a gente está falando da força da sociedade, que ela é quase que avassaladora para um jovem, né, que está ali. Ele recebe muitas tentações, né, ou caminhos muito mais simples para ele seguir, né, e menos doloroso. E aí a gente sabe dessas vias, é uma realidade nas grandes cidades no mundo todo. E aí você consegue já retribuir para o mundo, né, por meio lá do Instituto, onde você olha esses jovens. E para quem não conhece o Instituto, eu quero que você fale um pouquinho para entender essa missão, né, o propósito do Instituto. E quando você falou também em atuação em projetos, tanto de consultoria, você já teve lá um momento da sua carreira também que você
se aventurou e falou, você é unicamente consultor, você é meu Exato. próprio negócio, então você tem, sim, uma série de competências que, assim, gera, né, acho que não é nem inveja, porque inveja é uma coisa ruim, mas gera uma inspiração em todo mundo, porque hoje você é doutor. Hoje você, e a gente estava conversando aqui, Felipe, pô, tô viajando muito, tô sem tempo, ninguém sabe como é que foi a dificuldade de ter tua agenda, cara. Então, te agradeço novamente por ter combinado a tua agenda aqui. Eu que agradeço e a gente conseguir. A persistência na tentativa. Exatamente. Eu fui incansável e deu certo. E eu queria muito também vir, né? Então... Legal, então bacana. Então, para quem não conhece o Instituto, que é onde você está atuando hoje, que é o Instituto Coca-Cola, todo mundo, às vezes, só enxerga a Coca-Cola como um produto, né, que está na mesa lá de qualquer família num domingo, num churrasco, nas celebrações, nos momentos mais felizes. Mas a Coca-Cola tem uma missão muito nobre, né, de construir o futuro que, às vezes, as pessoas não conhecem. E você tá e faz parte dessa construção de futuro de uma sociedade. Olha que interessante, olha que nobre, Rafa, cara, que você está. E assim, porque você começa a transformar... E você fala, o que eu vivi, eu quero fazer diferente, não quero que as pessoas tenham ou essa falta de oportunidade ou ampliar, né, essa possibilidade para muito mais pessoas. Então, conta um pouquinho do Instituto e fala o que você está fazendo, como é que o Instituto promove. Acho que é bem legal, porque tem muitas pessoas que vão nos assistir, algumas vão reconhecer a sua própria história de vida e se conectar com você e também a nova geração que está no Instituto e a gente tá, cara, eu não sei o que eu faço da vida, porque todo jovem tem essa dificuldade, né? E você fala de transformação das novas gerações. É claro. E no Instituto, como a gente fala, né, sobre esse acesso à oportunidade. Então, também tive acesso a algumas oportunidades e, como você bem colocou, não é fácil, não é reles, né, fazer esse processo, porque a gente tem todo um processo social que é muito complexo, né? De alguma maneira, essas pessoas têm poucas oportunidades, essas pessoas são pouco olhadas ou vistas como potência. Então, o que a gente quer é que eles sejam vistos como potência, porque realmente são. A gente tem vários casos de jovens que passaram por nós, né? Por nossa formação durante esses 25 anos, porque esse ano a gente completa 25 anos, e que puderam ter histórias transformadas, né? De sua vida social, a vida das suas famílias, a forma como enxerga a carreira, ou a possibilidade de enxergar uma carreira. Né? Então, quando a gente fala do Instituto, a gente está falando sobre essa promoção, né, de fazer com que o jovem tenha esse entendimento, né, maior sobre a sua potência e endereçar esses jovens para o mercado de trabalho. Então, a gente trabalha diretamente com jovens em vulnerabilidade. Né? Então, jovens do Brasil inteiro que são vulneráveis e que, de alguma maneira, não têm oportunidade de trabalho e estão começando a carreira ou procurando um primeiro emprego. Então, a gente vai para um processo mais basilar, né? Desde a formação deles, de entender, né? Eu faço uma capacitação online, né? Até para que a gente possa atender no máximo de jovens possíveis ao redor do Brasil e que eles podem também, ali, aprender coisas como construir o currículo, como se comportar numa entrevista, né? O planejamento financeiro. Então, são coisas que são bem basilares e importantes para esse jovem em vulnerabilidade. E a gente tem um recorte também muito grande, aí por isso que eu falo nesse lugar, né, de pessoa preta, né, um recorte muito grande da nossa base de ter mulheres negras, né? Então, dentro da nossa base enquanto beneficiárias. E a gente está falando sobre diversas pessoas ali no Brasil inteiro que precisam desse auxílio. E o que a gente começa a fazer? A gente abre oportunidades, né, com empregadores também, sensibilizando esses empregadores, o quanto esses jovens potentes podem também ser interessantes para estarem na empresa, para que possam também fazer seu trabalho, para que de alguma maneira eles cresçam profissionalmente. Então, isso é um ponto muito importante, né? Porque dá essa oportunidade para esse jovem, né? Enxergar esse jovem e dar oportunidade real de trabalho, isso é algo que a gente precisa fazer. E com urgência. A gente tem um número muito grande de jovens vulneráveis que hoje não trabalham nem estudam. Então, a gente precisa mudar essa realidade do país e a gente precisa mudar também a realidade desses jovens. Então, a gente faz incansavelmente um trabalho de buscar esses jovens onde quer que estejam, né, nos mais diversos municípios. Hoje a gente está em mais de 4 mil municípios aqui no Brasil, para fazer com que eles entendam esse chamado, tenham esse empoderamento e possam trabalhar. Então, a gente tem um volume, uma meta aí bem ambiciosa, né, de conseguir chegar a alcançar mais de 1 milhão de jovens impactados aí para 2026 e 5 milhões de jovens em 2030, porque a gente sabe da urgência que tem.
porque a gente sabe o quão caro é essa pauta, o quão importante é essa pauta. E quando a gente fala também de diversidade, equidade e inclusão, a gente está falando que hoje são as conversas que existem nas empresas e as áreas que existem nas empresas, a gente também quer romper essas barreiras para que eles entendam efetivamente que precisa ter esse jovem ali dentro. Né? Se a gente fala hoje de consumidores, se a gente fala hoje sobre pessoas de maneira geral, a gente tem diversas pessoas ali nesse âmbito, né, de consumidor, de entendimento. Esses olhares desse jovem que vem de um lado de vulnerabilidade é super importante e contributivo para as empresas também. Né? Então, a gente está aqui fazendo um trabalho, e eu falei logo no início, né, de uma retribuição do que eu fui ou de onde eu vim, porque eu realmente acredito nessa causa e eu vejo o quão importante é. Né? E ver, por exemplo, empresários que estão vendo esse podcast, ou espaços também que pensam talvez um pouco sobre isso, mas que entendam que é uma jornada, é possível também que a gente abra essas posições para esses jovens poderem trabalhar, quebrar esse ciclo de pobreza. E aí é o nosso trabalho, né? A gente acorda, dorme e sonha com isso, com um Brasil mais justo, com mais oportunidades de emprego para esses jovens e que eles possam não só ser capacitados pela gente, mas que eles também possam entender o poder que têm, né? E que podem, a partir dali, ter oportunidade de carreira. Então, a palavra é oportunidade. É isso que esse jovem precisa. Ele é bom, ele tem hoje conhecimentos muito vastos em diversas áreas. Tem jovens que são autodidatas, que fazem gravação de vídeo, né, que fazem hoje, trabalham com tecnologia, né, trabalham com código do sistema dentro de comunidades e a gente não enxerga esses jovens porque não tem essa oportunidade. Então, essa oportunidade precisa ser dada para que eles sejam mais vistos também. Então, com mais vistos, mais oportuno é para eles e mais potente as empresas vão ter seus colaboradores dentro delas e poder fazer com que, efetivamente, o impacto social exista e aconteça. Bacana, Rafa. Gostei muito dessa tua... Como é que vocês nomeiam, né, esses jovens, né? A potência é uma potência não percebida. São potências. A potência não percebida. E para ser percebida, Rafa, acho que é importante falar isso, porque vocês depende muito dos empresários adotarem esse modelo, né? Porque eles precisam entrar no mercado de trabalho. Eles precisam ser percebidos agora por uma nova instância, que é o mercado de trabalho. Você tem os empresários perceberem que a potência está ali. E vocês estão fazendo uma ação que não é ação de trazer jovens, eles precisam ser enquadrados no mercado de trabalho. Não! São pessoas que com certeza vão fazer a diferença nessas empresas em que elas estão. Só que são caminhos para quem está vivendo jovem muito mais dolorido, e vocês vão ali, aqui eu tenho potências, aqui eu tenho ali. Você está falando de 5 milhões de pessoas. Você está falando de uma população de pelo menos 210 milhões, você está falando 5 milhões de potências você vai ter em 2030. Né? Então, as empresas, como é que elas fazem, Rafa? Elas se conectam ao teu ecossistema, manifestando esse interesse de ter esses jovens em qualquer setor, né? Ou tem algum setor específico? São setores bem diversos, né? Até porque quando a gente fala de oportunidade de jovens, a gente está falando sobre uma heterogeneidade grande, né? Porque assim, jovens que vão querer coisas diferentes. Cada um com a sua paixão, né? Cada um com a sua paixão. E aí a gente pode também, dentro desse modelo, abrir essas vagas, né, que tenham também um requisito ali de vaga de entrada ou também um requisito que tenha talvez uma necessidade específica. E o que é interessante é porque a gente consegue observar no Brasil inteiro jovens, né, com seus diversos formatos e aprendizados, podendo também se plugar essas vagas. Né? Então, a gente está indo para os lugares onde as oportunidades também estão, né, e gerando jovens capacitados para quando a oportunidade chegar. Né? Então, de alguma maneira, não tem uma restrição de mercados, que podem ser vários mercados a partir dali, né, e que, de alguma forma, abram esse espaço, né, conversem com a gente tem uma equipe, tem um time de empregabilidade que trabalha incessantemente para que essas vagas sejam abertas, trazendo um perfil para o jovem. E lógico, né, quando a gente fala sobre as vagas para jovens, a gente trabalha com jovens a partir de 16 anos, né, esses jovens, eles muitas vezes é o primeiro emprego, né, é uma vaga de entrada. Então, a gente está falando sobre algumas vagas dessa maneira. Mas também tem jovens que já tiveram outras oportunidades do mercado, né, que são jovens com mais de 25 anos. Então, esses jovens, de alguma forma, também eles podem ser plugados a outras oportunidades que sejam e apareçam. Então, é entender que existe potência nessa definição e a abertura de espaço para isso é bastante contributivo. Né? Então, tem uma empresa,
preciso de jovens, pessoas que vão estar super motivadas a trabalhar, que vão trazer novas ideias, que vão ser fundamentais para fazer a diferença na empresa e trazer um novo conceito, um fresh air, né, que a gente chama, né, é o espaço, é o lugar, né, que a gente pode dar essa oportunidade. A gente tem aí 47 milhões de jovens no país. Né? A gente está querendo fazer esse trabalho para que a gente possa, o máximo possível, empoderar economicamente esses jovens e o mais urgente possível. Né? Porque você sabe, se a gente tem um problema grave no país, é esse problema de distribuição de renda, a forma como, de alguma forma, a gente tem essas especificidades, né? Alguns lugares a gente tem muito, outros a gente tem pouco. E essa desigualdade, ela causa ali problemas diretos para esse jovem. Então, o quanto a gente pode trabalhar, o quanto a gente pode fazer com que ele tenha oportunidade, melhor, né? E mais rápido, melhor ainda. Né? Porque a gente consegue fazer com que esse jovem consiga, desde já se empoderar economicamente e poder seguir a sua carreira a partir daí. Exatamente. Você faz a economia, né, girar. Exato. Acho que isso é muito mais importante. Você começa a ter ali uma distribuição melhor de renda, desenvolvimento de algumas localidades específicas, enfim. E esse jovem acaba, querendo ou não, né, sendo inspiração e para as novas gerações que vão vindo. Que ele vai dizer, se ele conseguiu sair, legal, tem um caminho, porque também quem está abaixo, muito provavelmente vai passar por isso, se isso não for transformado. E ele começar a ver a transformação, isso é muito interessante. E quando a gente fala de transformação, eu vou pegar esse link e vou falar das oportunidades que a gente teve de implementar projetos, né? Super. Então, acho que é legal essa tua visão de consultor, professor, né? Porque você teve em projetos também de consultoria, em projetos de educação, onde você transformou muitas pessoas. Você faz isso, hoje está na tua essência transformar as pessoas, né? Seja ela qual for o caminho, você vai transformar. Quando a gente fala em projetos, onde a gente une ali, você falou no começo, eu vou olhar UX, né? Que é o User Experience, que é olhar a experiência do meu usuário. E a gente está falando muito ali de tecnologia, usabilidade, muito provavelmente que esses jovens eles vão ter ali, até questões de código, eles sabem programar, enfim, né? Tá ali na linguagem de programação. Unir também o CX, que é o Customer Experience, onde a gente vai olhar a experiência do meu cliente como um todo, o Customer Success, onde eu olho o sucesso, está garantido, tudo que eu fiz aqui está dando certo, o cliente está feliz, eu estou conseguindo gerar valor para esse meu cliente. Então, vamos falar de alguns projetos específicos, que eu acho que é legal você falar desses teus desafios, né? Do que você já implementou, do que você já transformou em projetos. Para quem está acompanhando, tem alguma dificuldade, como é que a gente coloca isso em prática? Né? Como é que a gente transforma realmente quem está lá na ponta? Porque uma coisa é transformar os jovens que estão vindo aqui, construindo a família, ou até a família, né? Pode ser, mas a carreira deles, a jornada, mudando a história. Né? E aí você tem, de uma outra ponta, também quem está recebendo, que é o empresário, enfim. E depois, mais ainda, o cliente, né? Porque aquele é um produto. Quando a gente olha lá para o cliente, que é o produto final, o que você tem promovido assim, de mudança? O que você fez nessa linha de experiência do cliente? De maneira assim, o que eu gerei de bons resultados para o meu cliente, independente da natureza? Porque quando você fala em marketing, em comunicação, você acaba tendo que celebrar muitas vitórias e mostrar para todo mundo que você está num bom caminho, né? Mas como que foi esse caminho antes? Assim, eu acho que quando você fala de transformação, até um ponto que é interessante a gente partir dali, eu acho que a gente, quando transforma, a gente é transformado todo dia. Né? Então, assim, eles me transformam muito. Eu acho que toda vez quando eu faço um projeto, de alguma forma, eu começo a entender o quanto isso é contributivo também não só para a minha carreira, mas para a minha vida. Né? O quanto isso muda meu olhar e quanto isso amplia. E mudar o olhar é um pouco sobre ser empático ao cliente. Né? Você começar a olhar e se colocar no lugar dele e perceber qual é a dor efetiva desse cliente. Né? E a gente veio fazendo uns trabalhos, né, alguns projetos, aí tem alguns exemplos para citar, mas muito focados em entender que as dores desse cliente, muitas vezes, que estão aparentes, muitas vezes elas são dores mais profundas, né? A gente tem que fazer uma transformação um pouco mais profunda. E sempre a gente trabalha com prazo pequeno, né? Então, assim, consultor, a gente tem pouco tempo para resolver um problema e fazer com que a dor do cliente se torne um ponto bom, diferencial e possa seguir a partir dali. Então, a gente precisa fazer um trabalho muito profundo de mergulho nesse problema do cliente, de entendimento do cliente. A gente teve um caso, né? Eu trabalhei numa empresa que a gente estava percebendo que a gente estava perdendo o ticket médio, as pessoas estavam comprando pouco,
né? E assim, era uma empresa que trabalhava também com aviação, que estava ali num aeroporto e tudo mais. As pessoas, de alguma forma, chegavam ali muito cansadas, não compravam e tal. E a gente percebeu que o ticket médio estava ficando muito baixo nessas áreas de desembarque, as pessoas chegando muito cansadas e tal. E a gente começou a perceber como é que a gente poderia trabalhar na experiência desse cliente para que, de alguma forma, a gente pudesse vender mais. Né? A gente começou a entender que não era naquele momento que a gente deveria trabalhar. A gente deveria trabalhar no momento antes dele. Né? Então, a gente começou a fazer uma experiência online onde esse cliente poderia, por exemplo, fazer uma reserva de produto, pedir alguma coisa antes, né, de chegar. E quando chegasse, o produto estava lá disponível para ele. Mas quando disponível para ele, a gente também traz uma outra experiência. A gente fala o seguinte, olha, está disponível para você, aqui a gente traz um gift, traz um brinde, eu sei que você está cansado, né, mas seu produto já está separado, vai ser super rápido para você ir. Então, criar esse modelo, né, de onde ele não precisa comprar necessariamente naquele momento que ele está mais cansado, e ir para um momento onde ele está feliz de uma viagem, pensando que ele está ali aproveitando tudo e deixar tudo pronto para ele, isso é pensar na experiência desse cliente. Né? E o sucesso, no final das contas, não é só a compra, mas é falar que esse cliente indique para outras pessoas esse mesmo serviço, que possa... E todo o processo, né? Exatamente, que possa falar pra gente, nossa, que bacana vocês têm isso, porque isso me ajuda, isso resolve o meu problema. Reduzir o esforço dele. Exatamente, você reduz o esforço desse cliente. E a gente começa a entender que não é só o que está ali naquela parte da pontinha do iceberg, né? Né? Que às vezes não compra porque o produto não estava disponível na gôndola, ou porque, de repente, a loja estava com layout ruim. Que aí é uma pontinha do iceberg. Qual o problema real? Ele não queria comprar, ele não queria passar por esse momento de compra depois de 12, 15 horas de voo. Sim. Então, a gente traz ali o problema principal e trabalha nesse problema principal. E é o que a gente vem fazendo em todos os projetos, né? Para tentar entender, porque às vezes, num primeiro momento, até com um cliente B2B, ele traz para a gente na mesa alguns problemas, algumas questões que a gente precisa relativizar também, porque às vezes é o que ele está enxergando, é o que ele está vendo, é o que o departamento dele está vendo. Mas será que esse é o problema real que a gente tem a partir dali? Então, a estruturação ela começa no aprofundamento e se debruçar mesmo do problema do cliente, conseguir enxergar como ele, o que são os pontos de fricção, de dor que ele tem a partir dali e como é que a gente pode melhorar esse processo, como é que a gente pode fazer com que o processo seja mais fluido para que ele entenda que ele tem menos esforço, de que a gente está trabalhando junto com ele ali para poder fazer com que o sucesso aconteça efetivamente. Porque o sucesso para mim, né, e naquele momento a gente estava vendo um problema de ticket médio baixo, pouca venda. Era aumentar as vendas. Era só aumentar as vendas. E aí, no final das contas, o sucesso do cliente é outro. A gente está falando sobre a redução do esforço, o cuidado com o processo, um processo confiável também, porque a partir do momento que eu compro online e garantir que o produto esteja lá, eu não preciso me preocupar durante o tempo para falar, será que eu vou conseguir comprar esse produto depois que chegar ali? Será que vai estar disponível? E não gerar uma frustração. Né? Não gerar uma frustração, porque aí se eu sou como cliente, não faço o processo e chego ali e não tenho produto, eu não tenho oportunidade, de repente, de voltar. E você está falando de um momento único, né? Porque Exato. ele está ali ou ele utiliza o produto ou acabou. Exato. E senão ele vai ter a mesma experiência do que se não tivesse comprado antes. Ele vai chegar na hora e vai falar, eu vou ter que usar o mesmo canal que você estava me colocando, o canal de eu ficar aqui, ou ficar na fila, ou... Né? Então, isso é bem interessante, entender essa jornada. E a identificação, Lipe, assim, a identificação do cliente. Quando você chega e você já sabe que ele está ali, que ele está vindo, ele sente de uma outra maneira. É muito mais personalizado. Então, você consegue trazer ali, não é um consumidor comum que está entrando na loja. É alguém que você já conhece, já sabe o que quer, já comprou. E, inclusive, esses clientes, as experiências que a gente tinha também com eles, é que eles compravam até mais. Porque a partir do momento que o problema dele estava resolvido, porque era aquilo que ele precisava comprar, todo o ambiente em volta era sedutor. Porque aí se tornava alguma coisa de... O meu problema já está resolvido. Eu agora só tenho aqui um lado bacana de poder ver o que eu quero, o que eu não quero, me sentir melhor. E aí o cansaço ia para um outro lugar. Então, a gente precisa também entender que, às vezes, fatores psicológicos eles podem ser muito bem trabalhados quando a gente faz um bom serviço, uma boa entrega. Claro. Né? A gente consegue administrar esse processo psicológico. Então, é algo fundamental para a gente pensar na jornada do cliente. Muito bacana. E aí, falando um pouco dos desafios, né, de implementação de projeto, entrando nessa linha de jornada, né, eu dei aquele exemplo, você tem da jornada, e hoje você tem que olhar, né, lá no Instituto, por exemplo, 3 jornadas. Né? Onde você tem a jornada do teu jovem,
Não estou nem olhando persona, porque você já falou persona, se você pegar ali a jornada, você vai fragmentar, você vai abrir mais ainda. Mais ainda. Mas eu vou pegar uma jornada única, macro. Você tem a jornada do teu empregador, porque ele que vai garantir o sucesso do teu projeto, teu programa, né, do instituto de maneira geral, e você depois tem a jornada do cliente que vai garantir o sucesso desse teu empregador. Então você tem ali quase uma cadeia de valor para que você garanta esse sucesso, né? E aí na tua visão, Rafa, como é que você olha isso hoje, até que ponto vocês olham? Porque você já vem muito na jornada ali daquele jovem, transformando, né? E fazendo com que ele acredite que ele vai ter um futuro. Mas você tem um fator ali do lado que é determinante e talvez não esteja na tua mão, né? Que é o mercado de trabalho. Você está falando da economia, depende muito da economia. Uma série de fatores externos que estão fora do teu controle, né? E aí você traz novamente uma responsabilidade ainda maior para você, porque você carrega, você está construindo o jovem. E aí você cria uma expectativa, gera, teoricamente, uma promessa para ele, porque você tá estruturando, está formando, está preparando ele para o mercado de trabalho, e aí fala, cadê a porta que não abriu de novo? Né? Como é que você trabalha? Vocês chegam a pegar nessa parte também, porque acho que vocês trabalham muito até no emocional, né, desse jovem. Sim. Não é só na formação, porque eles carregam, né, então ancorados em alguns botar assim, paradigmas, algumas coisas que foram criados, né? Até alguns, como a gente fala ali em neurociência, né, alguns pensamentos sabotadores, porque eles vão tendo ao longo da carreira, da vida, né, informações que ele não vai conseguir. O tempo todo, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E parece que tem alguém puxando para baixo. E vocês têm uma missão de mostrar que é diferente. Como é que você olha, olhando essa jornada da formação desse jovem, depois a continuidade dele na formação? Porque você mesmo já falou aqui, né, e a gente já teve várias conversas, de jovens que voltam, né, e dão relatos para vocês, super, né, eu digo assim, felizes não só com a vida, mas felizes com a carreira que eles construíram, muito gratos ao Instituto por terem transformado, e eles conseguirem, porque o Instituto nada mais do que vocês conseguem abrir os olhos das pessoas, e eles entenderem, né, porque eles podem estar olhando unicamente, talvez não tenham essa visão muito de futuro, de longo prazo, e vocês começam a empoderar esses jovens e eles entendem, eu sou uma potência. Exato. Eu sou a potência que eu não sabia. Não, e quando você fala aí sobre essa jornada como um todo, a gente fala sobre os nossos desafios de sensibilização para todos os atores da jornada. Legal. Né? E não somente pensar que esse jovem é o que precisa ter uma consciência, né? Ser consciencioso nessa jornada é entender também que existem outros atores que precisam também desse trabalho de sensibilização. Então, quando eu falo de empregadores, eu preciso ter um trabalho de sensibilização para eles também, né? A forma como eu consigo fazê-lo enxergar de que é importante ter esse jovem, de que é um processo de abrir esse espaço, que a gente precisa também cuidar dessa jornada desse jovem a partir de então, né? E a gente tem parceiros, a gente tem hoje mais de 400 empresas empregadoras, né, cadastradas, então a gente tem parceiros de muito longa data que vêm abrindo esse espaço para os jovens. É lógico que... Quem está ouvindo a gente agora, ó, novas empresas que não estejam no Instituto. Exato, sempre convidados, porque a gente está falando sobre um ecossistema de impacto, né? Então, a gente está falando sobre quanto mais empresas abrem esse espaço, mais empresas agregam e trazem essas vagas, mais a gente consegue empregar esses jovens, que o ideal é que a gente forme e tenha essa totalidade, né, de formação. Então, o ponto é que essa sensibilização na jornada, ela sempre acontece, né? E a gente também entende que é uma jornada bem longa, né? Porque esse jovem, muitas vezes, ele começa na empresa, né? Ele tem todo um processo seletivo, vai passando, a gente acompanha alguns jovens, né? A gente, dentro da própria empresa, né? Coca-Cola, assim, o sistema Coca-Cola, a gente também é empregador, então a gente também traz esses jovens também ali para dentro, para que, de alguma forma, possam se desenvolver na carreira, conseguir seus espaços. Então, isso é algo que, quando a gente fala de jornada, a gente
fala sobre mapeamento de stakeholders ali e atores que estão dentro dessa jornada e sensibilização de cada um deles, né? E cada um tem sua própria jornada, né? Então a gente nem costuma muito falar só em jornada única porque não tem, tem várias, né? E a gente precisa também trabalhar entendendo que cada empregador também tem seu nível de sensibilização. Claro. Uns precisam ser mais alertados ou precisam estar no início dessa jornada de explicar um pouco mais sobre o que é, trazer mais pontos. Outros já são muito mais avançados e até nos buscam já sabendo e tendo essa proposta de valor definida. E aí é muito sobre isso, né? Assim, acho que cada ator, a gente tem uma proposta de valor separada, né? E também uma sensibilização igual, né? Para que a gente possa, de alguma forma, fazer com que a gente atinja cada um de maneira diferente. Que bacana, Rafa. Que bacana. E aí, falando um pouco de implementação de projetos, né? Vamos lá. Quando a gente pensa em implementar projetos que trazem para a gente desafios em qualquer esfera, né? E eu saio ali obviamente, de uma ação mais social e vou para uma ação ali em realidades diferentes, onde eu já tenho empresas que têm um cunho financeiro por trás de geração de negócios, enfim, né? Como é que você conecta isso hoje, o teu dia a dia, né? Lá do Instituto, que obviamente você tem ali uma ação de mudar, e aí você tem um propósito muito bem declarado, muito bem entendido ali pela sociedade, por todos que fazem parte do Instituto, com projetos que você tem ali, por exemplo, em empresas... vou para uma empresa de tecnologia, e é onde você tem que colocar ali para implementar. Obviamente, você tem ali algumas similaridades, porque você vê, aqui eu tenho a jornada no Instituto, aqui eu estou num projeto de CX, o que for a natureza, eu tenho uma jornada ali, mas eu tenho propósitos diferentes, né? Eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho que gerar mais grana no final, e aqui eu tenho que fazer com que os jovens gerem mais grana, né? Porque aqui o meu sucesso é diferente do sucesso daqui. E como é que é essa dosar e colocar ali o propósito para agir em diferentes naturezas, né, de negócio? Né, assim, acho que para mim, eu responderia isso até no início dessa minha entrada do Instituto, porque eu vinha de um mercado, né, muito pujante, né, a gente falando sobre tecnologia, sobre varejo, então que traz a necessidade de você se conectar com o consumidor de alguma maneira. E quando eu entro no âmbito social e volto para esse âmbito social, a gente precisa fazer alguns deparos. A gente precisa também, de alguma maneira, conseguir olhar... que é um processo também, de alguma forma, de CX, mas com o sucesso sendo diferente. Né? Então, isso faz... que é a graça de tudo, porque você gera mais aprendizado a partir dali. Como é que você consegue entender que aquela pessoa, ali de alguma forma beneficiário, ele não é o cliente? Né? Porque antes a gente tinha um cliente, a gente tem agora um beneficiário. De que maneira a gente consegue produzir uma jornada para eles pensando em detratores, pensando em promotores dentro de um processo de capacitação online e que também possa gerar empregabilidade. Então, ele é um grande deparo, porque o que a gente está fazendo também não é reles, porque a gente não tem um benchmark disso no terceiro setor. Sim. Então, a gente acaba buscando, né, referências e trazendo pontos do que a gente acredita ser importante para aquela jornada e construção dela. Né? Então, é lógico que a experiência anterior, pregressa que eu tive, me ajuda muito a ter esse olhar, de ter um olhar maior de jornada, de fricções, de espaço, de NPS, de como eu vou desenvolver também o que é sucesso para cada um. Mas é lógico que também torna-se algo que é completamente novo. Né? E aí, essa questão de ser completamente novo, existe a necessidade de fazer as adaptações, existe a necessidade da gente ter um outro olhar a partir dali. E o olhar social, ele é um olhar que não vai preconizar uma ideia de lucro. Então, se o objetivo não é o lucro, de alguma forma, qual o sucesso, então, que eu teria para medir? E a gente começa a criar KPIs específicos para conseguir verificar o sucesso do que a gente está fazendo. Então, isso é o que é legal, né? Que a consultoria te permite fazer, por exemplo, como consultor. De você experimentar coisas novas e fazer adaptações. Porque se a gente vai para o mercado financeiro, a gente trabalha sempre em mercado financeiro, a linguagem do mercado financeiro não é o mesmo do tecnológico, não é o mesmo do varejo. E essa mudança
mudança que a gente vai fazendo também com que a gente comece a aprender a ressignificar alguns termos, algumas formas de fazer, né? E isso para mim não foi diferente, né? E é um desafio, né? E foi um desafio também para mim desde o início até então, que hoje, lógico, a gente conseguiu chegar num lugar bem interessante de conseguir mapear isso, entender quais são os atores do sucesso de cada um, né? E quais são os KPIs que a gente precisa, mas que foi um trabalho também de busca, né? De entendimento, de consultas também fora, de trocas, né? Para a gente conseguir chegar onde a gente chegou. Porque não é muito fácil quando a gente não tem nenhuma referência ou benchmark no primeiro momento. Né? E aí você acabar sendo o benchmark ou a referência te traz uma responsabilidade também a partir dali. Né? Não que outras instituições não tenham isso, não tenham visto isso. Mas a gente não conseguiu também achar da maneira como a gente precisava, né, ter um processo já criado para que a gente pudesse se inspirar. Então a gente foi atrás de se adaptar, trazer as pessoas certas também para essa conversa, né, para ajudar a gente a fazer com que esse processo ficasse palatável também para a gente internamente e para que as pessoas que participam desse processo entendessem também onde estão e o que a gente espera delas, o que elas esperam da gente. Isso é muito interessante, Rafa, porque você está olhando para dentro, vou botar assim, teu setor, né, de ações ali sociais, movimento social, e talvez você não consiga buscar práticas, talvez ali que gerem tanto destaque, tanto sucesso dentro da tua própria referência, que você falou do Bench. Né? Eu tenho que fazer Bench. Não que não tenha outras empresas que se destacam, façam as ações. Sim, você tem. Né? Há muitas empresas legais. Mas é o momento de você olhar para fora. Né? Tu abre a janela, assim, ué, o que uma empresa uma indústria tem a ver com o meu segmento? Opa, ali tem uma boa prática. Exato. É o que você falou. Como é que eu conecto essa boa prática com a minha realidade? Exato. E é onde você falou. A minha visão de sucesso é diferente de uma empresa de tecnologia, uma indústria, de uma empresa do agronegócio, enfim. Mas como é que eu gero isso? Eu achei muito interessante você criar KPIs específicos para você gerenciar o sucesso do teu negócio. E aí, quando você começa a gerenciar o sucesso do teu negócio, a gente vai falar muito de gestão, né? Que você tem que gerenciar isso junto com o teu time. Como é que você comunica? Como é que o marketing e a comunicação têm responsabilidade nisso, né? Porque você está vendo os KPIs ali, né? E você falou, eu tenho detratores, promotores, né? E aí você tem, claro, a gente sabe disso, do desafio que você tem, né? Vão ter jovens que vão falar, eu não acredito nesse programa. Vão ter jovens que vão falar, isso é fantástico, transformou a minha vida. Né? E vão ter outros que vão estar ali na neutralidade. Né? Não sei, estou em dúvida, não sei se isso realmente me conecta ou não. Sei o que eu quero. E como é que você vai atuando, né, nesses jovens? O jovem que está muito sucesso, ele está acreditando ali e você vê. E ali o jovem que está naquele caminho e ele está assim, tendo, né, porque ele vai carregando uma mochila muito pesada e aí você tá, peraí, deixa eu tirar esse peso da tua mochila e eu vou te mostrar que o caminho é diferente. Como é que você vai construindo ali, fazendo você, como um head de comunicação e marketing, como é que você vai atuando junto com o teu time para que você transforme ali, quando ele já entrou na tua jornada? Porque você tem uma missão antes, que é a missão de acquisition, né? De trazer eles para cá. Eles entraram, acreditaram em você e você tem que fazer com que eles continuem acreditando. E como é que isso funciona? O ponto assim é que não tem receita mágica para essa definição, né? Porque como a gente também tem casos e casos ali dentro, né, de jovens que seguem muito rápido, que fazem formação muito rápido, outros que não, a gente precisa entender qual a mensagem mais adaptada a cada um deles. Né? Entender, de alguma forma, nessa jornada, quais são os possíveis caminhos que podem estar levando ele a parar ou pode fazer com que eles, de alguma forma, não se interessem mais. Né? E esses gatilhos que vão ser trabalhados ali, a partir dali são gatilhos de comunicação. Né? E marketing tem que estar muito, muito ligado também, pensando de forma geral, né? Onde está o principal problema? Né? O problema está na mensagem, né? A gente vai testar a mensagem. O problema está, de repente, em explicar um pouco melhor sobre o que é a proposta de valor. Então, a gente vai trabalhar melhor a proposta de valor. O problema está, de repente, na falta de tempo que é externa ali, que ele não consegue trabalhar. De que maneira eu consigo amenizar essa falta de tempo e dar para ele uma sensação de esse não é uma perda de tempo, é um tempo que eu ganho para conseguir ganhar mais tempo mais na frente. Então, é sempre o aprofundamento
acompanhamento nessa dor, né, diária que a gente vem tendo nos casos que vão aparecendo, né? Então a gente tem, lógico, né, como você falou, várias personas ali dentro que a gente consegue mapear uns comportamentos parecidos e consegue também trabalhar a partir dali, mas ao mesmo tempo também a gente está super aberto a ter novidades e ter outras falas. Então a gente tem uma abertura de contato, de escuta com esse jovem muito grande, né? Porque a gente consegue a partir dali ouvir através do que eles vêm falando, trazer algumas ideias, né? Pensar, poxa, então realmente tem que repensar nesse modelo. Talvez eu estou indo para um caminho que não deveria, né? Ou eu trouxe uma informação que foi um pouco confusa, preciso voltar. Então, isso a gente olha dia a dia. Né? E essa diferença, porque de alguma maneira a gente não vai trabalhar com a ideia de detrator, promotor, etc., que a gente tem no mercado, porque não são isso. São jovens que todos a gente quer potencializar e fazer com que realmente eles cresçam e se desenvolvam. Mas são pessoas que, de alguma forma, podem ter problemas ali ao longo da sua vida por diversas outras coisas que acontecem, porque se é um jovem vulnerável, muitas vezes ele precisa trabalhar também, né, de uma forma, às vezes, informal, precisa ter obrigações de casa, outras coisas que podem gerar distração. Como é que a gente passa por todas essas barreiras e ainda assim faz com que ele entenda que ele é potente e que ele pode ter uma carreira? Então, isso pra gente sempre não é uma resposta simples de dar. Claro. E assim, são várias respostas. E essas várias respostas a gente vem trabalhando dia a dia. Né? Então, a dica que eu sempre tenho para todo mundo, né, que quer trabalhar com um público talvez que você que seja muito híbrido, né, que seja um público muito heterogêneo, é você estar muito próximo ou criar ferramentas que te aproximem desse público para você ter uma escuta. Né? Porque a partir da escuta você consegue trazer muitos inputs para a tua operação. Porque antes a gente fazia de uma forma muito, pensando na década de 90, 2000, que eram os produtos ali, eu entregava o produto para aquele cliente e ele consumia, tinha que consumir poucas oportunidades que ele tinha para escolher outras coisas. Hoje ele tem um leque de informações e um leque de possibilidades para fazer. E para a gente, no nosso caso, tem diversas distrações também que podem fazer com que esse jovem se perca ali no meio do caminho. Então, a gente precisa entender onde estão efetivamente os pontos de dor, quais os pontos de dor que ele fala, e quais são os pontos de dor que ele não fala. Porque a gente percebe a partir dali e consegue trabalhar essa jornada desse jovem de uma maneira mais coerente também, fazendo com que a gente tape esses problemas que aparecem. Né? E outro ponto importante, Rafa, que você falou, quando você está trabalhando no nível de complexidade desse, a gente fazendo uma analogia até uma empresa de qualquer setor, por exemplo, você vai entrar no agronegócio, o papel de um produtor, o comportamento de um produtor é completamente diferente. Por exemplo, né, que você vai lá para um mercado B2C de uma empresa onde eu tenho comportamentos diferentes, onde eu tenho um varejo, por exemplo. São comportamentos completamente diferentes. E o que você falou de clusterizar, eu vou clusterizando esses jovens, mas acredito que você tem uma barreira que, até certo ponto, por mais que você identifique, talvez você não consiga chegar. Para uma questão, e aí acredito que você tenha muito isso, a gente está falando, eu falei esses dois exemplos, porque eu já participei de alguns projetos onde eu tinha um produtor rural que eu chegava nele, por exemplo, né, por SMS. E aí você fala, o SMS? Sim, o SMS. Porque era uma forma mais utilizada e tal. E aí você vai para um outro segmento onde eu chego tranquilamente lá por e-mail. Né? Então, como é que isso funciona? Porque acredito que esses jovens devam ter, e aí você está falando de formar esses jovens, você tem uma dependência tecnológica que muitas vezes esses jovens não vão ter. Né? Até de coisas mais simples. Como é que eu chego nesse jovem? Porque às vezes um telefone, ele não tem um telefone para suportar, né? Eu estou falando de um telefone mesmo, não estou falando de um notebook, porque a gente não está pensando que ele vai sentar num estúdio igual a esse, vai ter uma infraestrutura de qualidade para ele conseguir. Então, ele já começa com um desafio próprio. Né? E aí você está falando depois de acionar esse jovem, porque às vezes o telefone não é dele, o telefone é da família e você está acionando ele para um telefone que é da família, de mãe, irmão, de algum parente, e você tem que ouvir esse jovem, porque você falou, e às vezes eu tenho que sentir o que ele não me falou, né? E você começa a ter, né? Eu acho que quase trabalhar com muita hipótese, porque talvez você não consiga chegar no jovem. Né? E aí você tem que adotar estratégias diferentes de comunicação para chegar nesse jovem, só que você tem uma barreira também de comunicação que impede de você se comunicar com esse jovem. Como é que é isso no dia a dia, esses desafios? Porque acredito que muitas empresas
diversos setores têm essa dificuldade, por exemplo, né, de ouvir, né, o famoso VOC, né, o Voice of Customer. Como é que eu vou ouvir o meu cliente, entender como é que é a dor dele, porque eu quero ajudar, mas eu não consigo chegar nele. Né? E às vezes não é para uma decisão dele, porque é muito fácil, né? Falar assim, ele é um detrator, ele não quis me responder, só que a tua realidade é diferente. Por mais que ele seja um promotor, talvez ele não consiga nem te falar que ele é um promotor. Super. E aí a gente começa, a partir dali, a definir o que seria promotor e detrator para a gente. Né? Porque a gente vai ter que entender dentro desse modelo, como em qualquer mercado, é entender também o que a gente está avaliando. A gente está avaliando a frequência? A gente está avaliando, por exemplo, a recência dele. Assim, ele está vindo tem pouco tempo, quanto tempo ele ficou sem falar conosco, de alguma forma. E quando a gente trabalha hoje o digital, né, até para que a gente possa chegar a mais lugares, a gente trabalha com um processo de nano-learning. Né? Então, a gente manda pequenas pílulas do curso. O curso são pequenas pílulas, né, para que ele possa receber através do WhatsApp, porque a gente sabe também que com vulnerabilidade, e muitas vezes ele não tem... Tem maior de banda. Não tem uma linha fixa. E a gente consegue, a partir dali, o WhatsApp sendo liberado, que ele consiga receber esse conteúdo pelo menos. Né? E muitos deles também conseguem entrar até no WhatsApp online em telecentros, em lugares dentro de espaços, né, de prefeitura, né, de associação de moradores. Né? Muitas vezes eles conseguem também se conectar através dali. Então, esse Nano-Learning ajuda a gente conseguir trazer para eles... É isso que você se refere aos stakeholders, por exemplo, no começo, porque você tem que criar uma rede. Uma rede de ativação desse jovem. E é um ecossistema de impacto, como a gente fala. Até outras instituições, né, que muitas vezes a gente se alinha para fazer com jovens, né? O processo governo, às vezes a própria questão também de prefeituras locais, né? Associação de moradores, são locais que vão nos ajudar também a chegar até esse jovem, a conseguir conhecer esse jovem, conseguir ter acesso a eles. Aí você começa a entender não só o comportamento dele, como é que ele se comporta ali para buscar conhecimento, mas como tu faz também que o conhecimento chegue até ele por meio desses caminhos, né? Exato. E assim, e como a gente fala de Brasil inteiro, o Brasil, o desafio é porque são vários Brasis dentro de um Brasil só. E a gente está falando sobre diversos tipos de público, de diversas formas. Eu lembro que minha experiência em logística, eu passei 4 anos da minha vida trabalhando em operações e logística, né, e comercial, que é uma coisa, foi um capítulo da minha vida que me ajudou a ter um olhar bem diferente sobre a parte de operação. Mas o que me ensinou muito forte foi essa história de ser quase um tailor-made mesmo. Né? De você, às vezes, ter diversos modais para você chegar até alguém. Às vezes, modais que você nem pensa. A gente fazia entregas, às vezes, de bicicleta, em lugares de barco, de canoa. Né? Então, quando você pensa de uma forma muito standard, você começa a entender que as entregas deveriam ser da mesma forma. São 3 modelos e vamos lá. Né? Assim como igual o modelo de Ford, né? Exato. Assim como, por exemplo, olhar assim, o jovem daqui é dessa maneira, esse é da outra maneira, eu vou entregar dessa forma e acabou. E a gente não pode fazer isso pela natureza do negócio, assim, de maneira geral. A gente quer chegar a esse jovem. É uma especificidade muito grande que você está falando. E aí, por isso que traz... E aí você acaba quase tendo uma personificação, né? Você olhando um a um, né? Ao invés de olhar grandes blocos, entendendo que todo mundo tem o mesmo comportamento para tudo, que é igual. Exato. Enfim, né? Por isso que a gente está sempre aberto a novas clusterizações, por isso que a gente está sempre aberto a novos casos, a novas dores, porque de alguma maneira, esses jovens, assim, a gente tem um espaço, né, de 16 a 25 anos, que é um espaço grande, pensando em como se comporta cada um desses jovens. Né? Se a gente for pensar nesse Se você olhar unicamente em faixa etária, você já tem uma mudança brusca drástica, ali. Né? E se a gente vai para regional, se a gente vai para cidade, a gente começa a mudar muita coisa. E a comunicação, tem complexidade, hein, Rafa? Precisa trazer um entendimento, né, ao mesmo tempo que toque esse jovem, que consiga trazer para ele, de alguma forma, um entendimento de eu preciso disso. Mas qual a linguagem que eu vou precisar ter se eu tenho um Brasil tão grande? Então, o nosso desafio diário está aí. Nosso desafio, por isso que a gente está olhando o tempo inteiro, por isso que a gente está olhando o nosso jovem ali, mudando e lembrando também, né, que a gente faz isso há 25 anos. Esse jovem de 16 anos, há 10 anos atrás, é um jovem. E esse jovem de 16 anos hoje é outro, daqui a 5 anos é outro. Então, a gente está falando sobre essas constantes mudanças também societárias que fazem e correm diretamente no jovem. Então, não só o público jovem, mas acho que todo mundo que está em casa pode ter, né, outros públicos também mais díspares, mas que, de alguma maneira, a gente pode entender que o olhar muito próximo, né, e o olhar contínuo ajuda a gente a conseguir perceber, né, se chega essa comunicação, de que maneira chega. Se eu preciso, por exemplo, fazer de outra maneira, a gente faz
ações, por exemplo, no Instagram, no Facebook, inclusive a gente faz isso muito para chegar nesses jovens. Né? Alguns têm acesso, outros não têm acesso. Sim. Então, como é que eu consigo, com os que não têm acesso, acessar eles de alguma maneira? Então, tem diversas maneiras, né? Então, a gente está falando de porque você tem que ser o mais acessível possível, né? Porque senão você já começa... Não perco também ele. Não, exatamente. Além de perder, você começa a não representar tanto o teu próprio programa. Porque teu desafio é trazer esse jovem para cá, você não conseguir acessar esse jovem, isso coloca, não vou botar em xeque, mas coloca em risco o teu programa, porque você tem que buscar justamente esse jovem onde ninguém consegue chegar, e você tem que chegar. É o teu exemplo, por exemplo, da entrega lá da bicicleta, né? Você tem que acessar locais onde ninguém entrega e você vai ter que descobrir alguma forma de chegar lá. A criatividade, né? Vai nesse lugar. É como também. Se fosse a primeira vez que o homem foi à Lua, né? Então você tem que fazer isso todo dia, né? Você tem que ser a primeira pessoa a ir na Lua, onde ninguém foi, todo mundo acha onde é o impossível e você vai todo dia redescobrindo o impossível e tornando isso possível. É criatividade em processo, sabe, Felipe? Eu acho que a gente não pode engessar os processos acreditando que a gente vai conseguir dar conta dele ou que ele vai ser bom para a gente durante muito tempo. A gente precisa revisitar processos para justamente entender que a gente tem fatores, como você trouxe, fatores externos, fatores que são pessoais, né, que vão mudando esse cliente, que vão mudando também a forma como a gente lida com essas pessoas. Então, de alguma maneira, se a gente não faz isso, a gente não está praticando, né, o que a gente preconiza marketing e comunicação, que é fazer com que a gente consiga atingir esse público-alvo, entendendo esse público-alvo, né, entregando a melhor formato que a gente tem, né, com a melhor entrega de valor possível para essa pessoa. Né? Então, se eu não entendo quem ela é, como é que eu vou conseguir entregar o que ela precisa efetivamente? Então, é um trabalho muito assim, diário e um trabalho também muito junto com as outras áreas para conseguir captar o máximo de informação possível e trabalhar com essas informações. Porque comunicação e marketing sem dados é como se a gente não estivesse navegando, né? Se a gente estivesse navegando num lugar sem nenhuma bússola. A gente não tem para onde ir, a gente não sabe para onde ir. Então, os dados são ali para que a gente possa usufruir desses dados, entender um pouco mais o que está por trás qualitativamente desses dados e poder também entregar uma melhor oferta. Né? Então, acho que no final das contas, acho que todos nós que vamos trabalhar com o CX e o X, é isso, né? A gente quer esse sucesso, né, de todos os atores desse processo, né, entendendo as dores de cada um deles e trabalhando com a melhor oferta para cada um deles também. Acho que tem um desafio que é o desafio também da construção da sociedade no sentido de reinvenção. Né? Você vem ali de gerações, e você falou que trabalharam numa escala de quase de 9 anos, de 16 a 25. Né? Você tem ali mudanças, né, físicas, químicas da própria pessoa. E você tem um fator agora, que é o fator, né, psicológico. Porque você tem um nível de ansiedade muito maior do jovem atual para o jovem anterior e a forma que ele espera o resultado é diferente. Né? Você tinha vou botar assim, de gerações mais antigas, onde ele era mais paciente, esperava, ele olhava uma empresa, queria construir uma carreira, enfim... Isso talvez tivesse um facilitador, onde falasse, espera, você vai ter resultado daqui a 2, 3 anos. E agora você está numa realidade assim, daqui a meia hora, como é que vai ser? Né? Muito rápido, né? Então, você ainda tem esse desafio, né? E ali você tem o desafio, N desafios que a gente já citou, você tem esse desafio também da forma como o jovem hoje ele é construído, né? Você está numa geração... até pelos próprios estímulos, é uma geração que requer resultados rápidos, ele não tem a mesma forma de olhar o mundo do que uma geração anterior. Então, isso que você falou de ter que se reinventar, né? Criar, né, teoricamente, um novo instituto, para acompanhar esse movimento que está tendo e você conseguir gerar esses resultados, eu achei isso fantástico, assim, Rafael. Porque você entender como que eu vou chegar nesse jovem, como que eu vou transformar esse jovem, como que eu vou gerar valor para ele, né? E você tem que fazer isso de uma maneira quase que preditiva, porque o teu risco é eu tenho que olhar para trás. Não,
A tua realidade é que tu não tem retrovisor. Já não serve mais. Não tem retrovisor, acabou. Né? Você tem que olhar para frente. Como é que eu faço? Né? Você tem que estar à frente do tempo a todo momento. Então, isso aí assim, é fantástico, mas ao mesmo tempo isso requer um pouco, né? De energia. Vamos ser bem simplistas, um pouco de energia. Né? E, obviamente, o teu time também tem que ter, né, esse mindset, tem que ter esse propósito bem na veia. Como é que tu constrói isso dentro? Né? Porque você está falando, primeiro você tem que ter um time que vai acreditar nisso. E como é que você constrói isso, né? Ou... né, reconstrói ou acende novamente essa chama para entender. Porque, além disso, essas pessoas são humanos, né? Que estão com você também são humanos. E você fala assim, ele não pode desanimar, porque senão ele está desanimando 10, 20, 5 milhões de jovens. Eles conseguem... Como é que você transmite essa responsabilidade para quem está lá dentro do Instituto? Eu acho que quando a gente fala sobre propósito, é alguma coisa que ela é muito pessoal. Né? Então, quando a gente também contrata e traz as pessoas, também a gente também valida esse entendimento se esse propósito ele é alguma coisa que faz parte da sua vida, se faz sentido para você. Porque não é somente um trabalho, é alguma coisa que você vai acordar para fazer impacto. Então, ele é muito diferente. E o meu time, ele tem pessoas que têm esse lugar, né? E todos eles também têm o mesmo propósito. São incansáveis, são incríveis, assim. O meu time é realmente algo fora da curva. Falam que a equipe é o espelho do líder. Não, mas eles são Isso aí eu tenho certeza absoluta. Do que eu. São muito melhores do que eu. E eu já trago pessoas já que têm expertises complementares a mim, e que, de alguma forma, tenham expertise... Essa equipe multidisciplinar. Exatamente, que possam se complementar também. Né? Porque, de alguma forma, eles se ajudam ali, trazendo pontos. Isso ajuda na riqueza, né, das discussões que a gente tem. Então, quanto mais eu tenho uma equipe híbrida, né, uma equipe heterogênea, isso, para mim, melhora também o meu processo de discussão, meu processo de trazer esses pontos. Porque, como a gente fala de processos, né, revisitar processo, isso eu preciso ter vários olhares. Sim. Né? Porque, às vezes, eu posso muito bem entrar num pacing onde eu vou me manter naquele processo, está dando certo, eu não vou mexer. E isso dá dando certo por quanto tempo? E a questão do ANTV é tentar buscar como a gente pode fazer melhorias nesse processo antes que a gente tenha declínio ou algum problema a partir dali. Né? E a equipe está super sempre olhando isso. E, de alguma forma, a equipe também é formada com pessoas que têm vivências diferentes, mas que, de alguma maneira, tem uma possibilidade ali de entender um pouco mais quem é esse beneficiário. Né? Então, tenho pessoas ali que vieram também muitas vezes de vulnerabilidade, pessoas que vieram de outros locais, né, que não nasceram em berços de ouro, de alguma forma. Isso ajuda a você ter um olhar mais empático, um olhar que você consegue construir. A diversidade também de raça e gênero que a gente tem no time, isso ajuda a gente a ter essa discussão mais aprofundada, né, com vários olhares, com várias questões, porque hoje é uma preocupação muito grande a gente conseguir gerar uma comunicação que consiga falar com as pessoas sem feri-las de alguma maneira e trazendo, né, o ponto onde elas se enxerguem também, elas conseguem se ver. Então, ter uma comunicação empática, hoje ela requer que a gente tenha uma equipe multifuncional e que seja diversificada. Então, a diversidade na equipe, ela ajuda a gente conseguir construir também novos olhares e fazer com que a comunicação tenha outro patamar, né? Outro espaço. Porque se eu trago pessoas iguais para poder pensar uma comunicação para alguém que é diferente delas, provavelmente eu vou errar. Não. Então, o ponto é trazer pessoas diversas para pensar diversidade para pessoas diversas, isso é o match perfeito que a gente tem. Então, eu acho que o olhar da equipe, ela é sempre muito bem-vindo, né? Quando tem críticas, a gente faz muitas reuniões para trazer esse ponto, e o olhar muito profundo ali, né? De conseguir enxergar que, às vezes, a dor que um membro da equipe elencou pode ser a dor de alguém que está recebendo. E sobre a inventividade, criatividade, eu acho que todos, independente se a gente fala de jovem, a gente está falando que o nosso público hoje muda o tempo inteiro. Então, posso ter um público adulto aqui que vai estar mudando também, que faz também essa mudança e que precisa ser enxergado de outra forma e acompanhado. Então, acho que uma dica principal que eu tenho para todo mundo é enxergar
enxergar que seu público ele é heterogêneo. Então, você precisa ter diversidade de discussões ali, trazer pessoas para a conversa, né, buscar outras referências, ouvir outras pessoas e sempre tentar se desafiar, aí, ser inventivo em cima do que está acontecendo aí na sociedade, do que está acontecendo no mercado, do que está acontecendo no seu concorrente ao lado. Então, é sempre uma oportunidade, porque se você não mantém esse olho vivo, né, o tempo inteiro ali pensando em como eu vou conseguir alcançar essas pessoas, muitas vezes você pode falhar e ter uma estratégia que pode ser derrubada e não ser um diferencial efetivo para a sua empresa. Então, acho que é olhar o tempo inteiro e sempre estar ali incessante com aquela sede de tentar mudar. E a gente tem muita sede de mudança, né? Então, acho que esse é o ponto. Cara, que legal. Rafa, sempre uma aula, cara. Conversar contigo. Isso. Se não gerar, assim, 1 milhão de insights, né? Eu acho que é impossível, porque você gera realmente muitos insights, você já deu, cara, uma série de dicas legais. E eu fico pensando, e o que você falou é muito legal. Você tem ali minimamente a representatividade das tuas personas que estão lá na ponta dentro da tua equipe também. Então, isso fica muito mais fácil, exatamente o que você falou, desse match, daquilo ali acontecer, porque eu estou enxergando quem está lá na ponta, que é o meu beneficiário, mas quem está aqui implementando e fazendo as coisas acontecerem. Então, na verdade, ela não precisa se enxergar, porque ela já está lá. Né? A diferença é que hoje ela está desse lado, mas tem alguém igual a ela lá do outro lado. Igual a ela, assim, 10, 20, 30 vezes igual a ela. Porque isso está sendo multiplicado. Né? Por escala, né? Exatamente. Se escalabiliza. E aí você vai ali, o teu projeto até 2030, você está falando de um crescimento impressionante, de impactar muitos jovens. Né? E essa pessoa que está ali, é o que você falou, ela já está conectada com o propósito. Ela já veio para isso. Ela já acredita nisso. Então é muito mais fácil seguir. Né? E agora falar... Agora, a tua missão é impactar para cá. Vai aumentando, vai crescendo a base da tua pirâmide, porque agora a gente vai impactar. Você está preparado para isso? Exato. Vamos embora. Essa é a conversa. É isso. E aí que você deu algumas dicas importantes. Né? Eu acho que agora a gente poderia pegar em dicas gerais, assim, da tua vida mesmo, de transformação que você já fez. Né? Quando a gente pensa em ouvir o cliente, você passou algum projeto que você falou que quando eu vi o cliente mudou completamente a visão do meu cliente? Exato. Assim, o meu cliente achava que era isso. Mas, peraí, deixa eu ouvir o teu cliente para ver se realmente é isso. Aí você traz a voz do cliente e você transmite isso para ele e ele entende que de repente estava indo num caminho errado. E quando você falou, se eu tivesse sem bússola, eu estou errado. É como se eu tivesse ou num avião que você... à noite, onde você não tem visão de nada, está escuro, e você vai ali unicamente por instrumento, se você não tiver instrumento, ou você está de dia que você vai ali no visual. Né? E você quer ir no visual, quer correr o risco, ou você quer ter uma garantia dos teus KPIs, da tua jornada desenhada, e você começa a ter os instrumentos, porque se de repente... né, ficar escuro, você consegue guiar da mesma maneira e conseguir sair daquele caminho e não depender unicamente, né, de um astro, né, que você vem ali, de uma estrela, para poder te guiar e te orientar. Né? Como é que você enxergou isso, né, de ter a voz real ali do teu cliente, não precisa ser unicamente só dentro do instituto, mas quando você começa a fazer simulações, quiser participar com a gente aqui, uma série de projetos interessantes, mas de um cliente oculto, do personal shopper, onde você fala, eu vou me passar por um cliente. Eu sei que vocês têm um cliente de vocês, eu vou ouvir também, mas deixa eu viver um pouco como cliente, para entender, incorporar essa persona e fazer isso acontecer. Como que você... Que desafios você teve e qual foi o teu output disso para transformar negócios, processos desse cliente e melhorar efetivamente a jornada e gerar mais negócios? Acho que como você trouxe, assim, foram alguns projetos que fizemos juntos. Exato. Inclusive, tive o prazer de ter você. Tivemos alguns projetos juntos que foi sobre isso. E eu costumo também ir muito aberto também a ouvir esse cliente, até porque muitas vezes, assim, esse cliente B2B ali no primeiro momento, a empresa que vai nos contratar para a consultoria, ela tem uma dor real. Ela tem uma dor ali
que pode ser de caixa, pode ser baixa de venda, pode ser falta de reconhecimento, pode ser perda de cliente, que é uma dor real, que tem que ser trabalhada também. Mas a gente também precisa ir um pouco mais a fundo para buscar a causa. Então, sempre vou muito aberto a ouvir tudo, né? Para não gerar nenhum tipo de insight antecipado sem ter todas as informações. E a gente, consultor, acaba, por natureza, né, sendo alguém mais curioso, que a gente não aceita. Uma vez que a gente recebe um documento, a gente não aceita só aquela informação, a gente vai buscar outras informações para complementar o nosso olhar. E o olhar do cliente, assim, é fundamental para a gente poder conseguir perceber que talvez a dor não seja bem ali o que a empresa está dizendo. E assim, tive um projeto que a gente fez uma mudança é muito interessante, completamente. Às vezes a visão da empresa também não é uma visão real. Também não. Ele acha que a dor é aquela, ou ele acha que a causa daquela dor é uma. E o que você está falando é muito interessante, né? A visão da consultoria é olhar, né, trabalhar com aquelas hipóteses. Né? Você está me falando, será que realmente é isso? E aí você vai na constatação. Né? E fala um pouquinho dessa constatação, como é que você vai verificar? Será que é isso mesmo que você está me falando? Exato. E assim, existe uma sensibilidade também muito grande. Porque tem clientes e clientes, né? Eu vou falar por um lado de consultoria aqui, né? Lógico que pessoas que estão assistindo a gente podem ser de empresas, né? A gente pode falar aí fazer uma relativização com o board, por exemplo, que acredita que é aquele caminho e você precisa trabalhar naquele caminho, né? E tem empresas que são um pouco abertas também que você traga uma outra solução, que você contraria o que ele está vendo. Mas é um momento também muito sensível de você conseguir entender o seu cliente e o cliente do cliente dele. Então, assim, quando você traz as informações, traz os voices, né? Você traz as falas, às vezes os áudios gravados, você está provando para ele que tem aquela informação. Não é uma ideia do consultor ou de alguém que olhou ali e falou, eu acho que é bem por esse caminho. Você está trazendo uma capacidade probatória ali para ele falando, olha, essa aqui é o que o seu cliente falou. São as informações que eu tenho dele, direto dele, sem filtro. E isso, muitas vezes, acontece nas empresas, que as empresas se afastam muito. Tem muitos empresários, tem muitos diretores que se afastam da operação, se afastam do cliente a ponto de não conseguir enxergar mais eles, de poder ouvir. Né? Tem uma rede de fast food que faz uma coisa que é bem legal, que é trazer os seus diretores, vice-presidentes, para a operação. Para eles poderem atender as pessoas, porque aí eu consigo ver o que o cliente... Também, né? Não só a cultura, mas também que o cliente está falando ali na ponta. Ele não sabe que você é vice-presidente, ele não sabe que você é o diretor. Para ele, naquele momento, você é o atendente. Então, muitas vezes, se colocar nesse lugar, traz para a gente uma oportunidade de ouvir muita coisa, de aprender muita coisa. Né? Lógico que a gente vai lidar com o ego também, que às vezes é muito difícil as pessoas entenderem, mas eu tenho uma frase que eu ouvi de um consultor há muito tempo atrás, que a consultoria nada mais é do que você ser contratado para olhar as horas no relógio que está no pulso daquela pessoa. Né? Então, no final das contas, ele tem um relógio, ele sabe, acredita que sabe ver a hora, mas você é contratado para explicar para ele como é que funciona. Então, acho que isso traz para a gente uma grande oportunidade de aprendizado. Tiveram vários projetos aqui que teve um plot twist grande, né? A gente pensava ir para um caminho e teve que mudar tudo porque o consumidor falou diferente, mas essa é a graça, porque a gente quer entregar projeto execuível. A gente quer, no final das contas, ter um KPI que a gente possa entender que vai nos dar a visibilidade do que a gente precisa, que vai endereçar o problema que a gente levantou. Se não for assim, não vale a pena, né? Porque senão seria somente um grupo de pessoas conversando sobre o que eu acho que é. E é muito menos sobre o que eu acho que é e sobre o que é. Então, o consultor está ali para trazer o que é, né, de fato, e não sobre o que eu acho que é. O meu olhar em cima do que eu estou vendo. Né? Então, é muito importante a gente ter esse olhar, não só para a consultoria, mas também para as empresas como um todo. Ouvir o cliente sempre é uma dica excelente, porque às vezes o seu cliente mesmo direto não vai te trazer a informação toda que você precisa. Isso aí é uma grande dica, né, Ava? Porque você olhar, e você falou... Desde em projetos que a gente implementa, você tem que olhar, tem um caminho ao norteador. E quem foi que te falou? Foi o RH? Foi o time de vendas? Foi o time de atendimento? Foi o time de suporte? Foi o time de tecnologia? Né? Foi o time de logística? Cada um vai ter uma visão sobre aquele problema. Né? Mas quem está lá na ponta, né, que é o cliente, como é que ele está recebendo esse problema na ótica de todos esses atores internos da organização? Né? E como é que a consultoria, né, com um olhar quase que de drone, consegue mapear e entender exatamente como é que está aquele fluido ali? Né? Para onde vai? Para onde está pesando mais? Onde que ele fica um pouco denso e aonde ele vai navegando? Exato.
Então, acho que é condensar tudo isso e realmente você ou ter que redesenhar tudo ou pensar em pontos que talvez não estejam ali. E é onde começa a surgir as melhores práticas, de onde a gente conseguiu implementar muito isso. Você falou de trazer a voz do cliente, aí você falou por meio da voz, ou por meio de um texto, né? Ligações. Exatamente, ligações. Ou até você ter que ir, né? E aí são as percepções que você teve, né? Quando você passou lá pelo um personal shop, você teve que viver um dia de cliente, é um pouco diferente, né? Porque você vários clientes, né? Porque você acaba tendo que ser uma persona para um lugar, uma persona para outro. Você tem muito dinheiro, outro você não tem tanto dinheiro. É o Transformers. Exatamente. Né? E como se comporta. Assim, acho que você já pagou meu curso de atuação, né? Assim, porque para poder participar disso, isso é muito vívido, porque ali você tem a experiência real. Se alguém fala para você... não desenhava quando era pequeno? Aí, ó, tá aí. Todas aquelas pessoas que você desenhou, tomaram vida, exatamente. Você entrou dentro do projeto aí. Tomaram vida. E você tá ali no processo de atendimento no lugar de cliente, isso traz para você tanto insumo que eu acho que muitas dessas empresas deveriam fazer isso com constância. E não por um motivo de auditar. Auditar, eu quero punir alguém, né? Mas sim para aprendizado. Porque eu acho que, assim, independente de qual empresa você tem, provavelmente você tem clientes que você consiga visitar, que você consiga ir. Se você vai e faz aquela coisa meio undercover boss, né? Que é aquele programa de TV. Se você traz isso, você às vezes te poupa um tempo grande de reuniões, às vezes te traz muito mais insumo do que você teria num relatório e muitas vezes também vai fazer com que você viva na ponta o que seu cliente está vivendo e você consiga tomar decisões melhores, né, em prol dele para entender qual é o sucesso dele efetivamente. Porque às vezes a gente está lá num escritório central, muito distante do cliente, olhando e imaginando o que o cliente vai querer ou trabalhando com as hipóteses que a gente gerou, né, possíveis da nossa interpretação. Mas agora, o real é importante também ser trabalhado e confrontar esse real também, né, porque não necessariamente você vai ver coisas muito legais quando você está na ponta. Às vezes você vai contra tudo que você fala, mas para mim estava óbvio isso. Mas se para o cliente não está óbvio, não está óbvio. Né? Aí a gente precisa começar a trabalhar. Então, assim, é muito... Assim, cara, isso é engrandecedor. É incrível você poder fazer um projeto como esse que você pode vivenciar ser o cliente, ser um cliente misterioso. É maravilhoso. Muito bom, Rafa. Fico muito feliz de tudo que a gente falou aqui. Eu tenho certeza também que o público, todo mundo que te ouviu, com certeza, aqui é um bate-papo muito leve, ficou muito leve, a gente vai falando, a gente não combinou roteiro, não combinou nada, é uma conversa natural, a gente com certeza, né, teria muita história para contar, as histórias que podem ser contadas. Com certeza. As publicáveis. As publicáveis. Então, queria que você desse uma mensagem aí final para quem está ouvindo a gente, tanto lá nas nossas redes sociais, quem não curtiu, curte, né? Então, pessoal, curte, compartilha, né? Vamos seguir aí o nosso script. Isso aí. Curtir, compartilhar. Vamos olhar quem está nas redes sociais, lá nos canais Deezer, Spotify, enfim, onde vocês estejam acompanhando, no YouTube, nas redes sociais. Acompanhe e compartilhe, porque tem uma história muito bacana, não só de vida, mas também muitos insights para transformar essa história de vida e como é que chegou até aqui. Então, Rafa, dá uma mensagem final para quem está ouvindo e para a gente poder fechar aqui e agradecer a todo mundo. Primeiro, antes dessa mensagem final, assim, agradeço muito a participação, de poder estar aqui, né, de poder trocar com você novamente, de poder te ouvir com essas perguntas, né, eu acho que poder ter a oportunidade também de poder falar do Instituto, que eu acho que isso é um canal muito importante, né, para a gente fazer essa transformação social. E como de mensagem final, que eu deixo a partir das dicas, né, da experiência que eu tenho de vida, é você conseguir também entender qual é o seu caminho, qual é o seu propósito, né? Então, assim, buscar o seu propósito, entender o que você tem muita vontade de fazer, o que para você é muito caro, o que é importante para você. Eu acho que buscar o seu propósito é o que a gente tem como propósito de vida, né? Chegar ao final e poder olhar e falar, nossa, eu contribuí para essa jornada. E não somente ser algum espectador simples da jornada dos outros, né? Mas também ser ator da sua e entender que a vida ela é baseada em propósito. E quando a gente fala sobre querer crescer, se desenvolver, ser maior, ela só vai ter sentido quando você
estabelecer isso com propósito. Então, encontre o seu, trabalhe com o seu propósito e a partir dali você vai ser muito mais feliz porque você vai conseguir dar sentido a todos os dias que você tem de trabalho. Então, para mim, acho que essa é a dica última e fundamental que a gente pode trazer aqui para você. Que sensacional, Rafa. Eu gostei muito disso, né? Eu acho que tem a oportunidade de admirar a jornada dos outros, mas entender também que ele vai passar a admirar a jornada individual. dele. Exatamente. Então, acho que isso é muito legal. Então, Rafa, fechamos aqui com chave de ouro. Te agradeço perfeito. imensamente pela tua disponibilidade, né? Porque teu passe é caro. Você é jogador caro, né? De agenda, de tudo, é difícil, né? Mas que bom, né? E com certeza o público vai agradecer e vai curtir, compartilhar muito para que a gente impacte ainda mais outras pessoas. Então, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Foi um prazer. O prazer foi meu. Um abraço. Então, pessoal, obrigado, um grande abraço e a gente se vê aí nos próximos episódios. Até lá. Tchau, tchau, gente.